Esta semana inteira o nosso programa será muito especial. Será com tema de casamento. Afinal de contas, mês de maio é mês das noivas, então aqui a gente vai trazer ao longo desta semana propostas e ideias para você mesmo que está pensando em casar ou que conhece alguém que vai casar, fazer o casamento. Faça você mesmo o seu casamento. Nós vamos trazer dicas valiosas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Desde o preparo, desde a ideia inicial, tudo que você precisa se preocupar, hoje nós vamos apresentar. E olha só que cenário lindo que a nossa cenografia, a nossa produção preparou com tanto carinho. Eu amei, eu adorei, né? Um cenário perfeito para uma celebração, para celebrar o amor dos apaixonados. Que coisa linda, né, minha gente? Eu quero convidar aqui no nosso programa o Eduardo. Pode entrar, Eduardo. Bem-vindo! Como é que você está? Estou bem, obrigado. Vamos sentar nessa sala aconchegante que montaram aqui especialmente. Tá lindo o cenário de casamento. Não está maravilhoso? E olha que você tem experiência, hein? Sim, está alegre. São 15 anos? São 15 anos de profissão, agora em maio. E eu acho que... Acho não, né? Eu imagino que seja gratificante você estar presente nesse momento tão importante na vida dos noivos, não é? É lindo, é gratificante, é emocionante conduzir essa assessoria e chegar no grande dia, ver aqueles olhos brilhando. Não tem preço, gente, é incrível. O Eduardo Bueno, ele é cerimonialista e agora ele vai trazer dicas aqui pra gente desde da ideia, né? Porque quando você decide casar, né, as pessoas, enfim, sempre tem aquela vontade, aquele desejo. Quando começa a ver todos os detalhes que envolvem uma celebração como essa, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Porque Exatamente. São muitos detalhes. Então, aqui para você que está em casa, o Eduardo vai elencar quais etapas desde o início você precisa se preocupar. Por exemplo, a escolha da data. Importantíssimo, é o primeiro item. Qual é a data? Essa data significa alguma coisa para você, para o seu noivo? Isso é muito importante. Feita a escolha da data, vamos para a lista? Para a gente saber quantas pessoas são. Já pensou, você tem uma lista de casamento de 500 convidados e na igreja que você sonha caber 100 convidados? Então é importante esse planejamento. Pensou nisso? Falando em planejamento, você falou da data, é interessante isso, porque você vai escolher, de repente, um mês que seja significativo, Exatamente. uma data importante, que concilia. Mas qual que é a antecedência para conseguir data e horário em igreja? Depende muito da igreja que você salão? sonha em realizar seu sonho. Tá. Então tem igrejas que pedem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas tem igrejas que só marcam com 6 meses de antecedência. Então é assim, depende muito do local que você sonha em casar. É importante você estar ciente de qual igreja você quer e quais são as regras dela, qual a antecedência que ela permite você marcar. E aqui na nossa região mesmo tem muitas noivas, assessores que ficam na fila para que consiga aquela data, aquele horário que é o do sonho. É mesmo? Sim. Você faz toda essa região do Vale? Sim. É? O Brasil, na verdade, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro? Que maravilha! Mas eu fico mais aqui na região do Vale do Paraíba. Aqui na nossa região, qual que é a igreja mais disputada, assim, vamos dizer? Santuário Nacional. Brilha os olhos, né? Não tem como, né? Casa da mãe é casa da mãe. É um sonho casar no sonho, Santuário sonho. Nacional, sim, né? Sim, sim. Assim como nós temos aqui na cidade vizinha, Guaratinguetá, a igreja de Santo Antônio, que também é linda, linda, linda. Então, cada noiva tem a sua personalidade, a sua identidade, o seu sonho a ser realizado, a sua fé, a devoção. Então, decidido a data e, claro, número de pessoas, importantíssimo. Aham. Marcar a data na igreja, né? Porque dali, aí você vai iniciar, assim, de fato, o planejamento geral. Quem você vai ver, quem você vai buscar, com quem você vai fazer orçamento e quem você vai poder contratar. Entendi. Né? Aí, fechando isso, tendo ali o seu assessor, você vai montar todo o cronograma, o que você sonha, o que é permitido dentro das regras da igreja, para que você possa realizar o seu sonho. Você falou de número de convidados. Eu sei que há um tempo atrás as condições eram outras. Hoje está tudo muito mais caro, né? O investimento é alto para se casar. Exatamente. O que tem sido praticado nessa seleção de pessoas que eu vou convidar ou que a pessoa vai convidar, os noivos vão convidar para o casamento? Quem é realmente importante para estar lá para te abençoar?
Perguntem. Estou convidando um casal. Ah, mas eu vou convidar a mãe do Edu. A mãe do Edu é importante? A mãe do Edu vai estar lá para te abençoar? Certo. Então convide aquelas pessoas que são realmente importantes para estarem lá. Entendi. E que tem alguma relação com o casal, Que né? tem relação com o casal. História. Exatamente. Hoje não é... Eu estou tentando lembrar a palavra. Casar hoje não é tão simples. Pai e mãe faz o casamento. São raros que os pais que chama estão a à frente. família inteira, Ixi, aquela coisa, né? aquela festa não tem enorme. Mais isso. Não E tem. não acaba sendo uma coisa assim, falta de educação, não De convidar uma maneira pessoa. alguma. A pessoa compreende, né? Com toda certeza. E várias pessoas da família dessa pessoa que talvez não seja convidada vão casar e ela vai passar por isso também. Então é importante a pessoa estar lá porque ela representa algo para o casal. Perfeito. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é contratar os seus fornecedores. Certo. Tenha empatia, confie neles e que eles vão com toda certeza entregar o melhor trabalho para você. Então contrate seus fornecedores dentro das suas possibilidades. Perfeito. E tem que criar um cronograma, é isso? Importantíssimo. Junto desse planejamento, o cronograma já está junto. Né? Então, o cronograma de contratações, o cronograma de acontecimentos no dia do casamento, o cronograma é importantíssimo para uma organização. Depois a gente vai pensar no estilo, né, do casamento. Qual é o perfil? O que você sonha? Como você quer que seja? Também, o que né? combina? E noivas, ouvem o seu coração, realize o seu sonho. Não realize o sonho mais da mãe e tudo mais. As mães vão ficar desesperadas com essa palavra do Edu. Mas é importante que os noivos estejam realizados. É o momento deles, é a realização do amor deles. Por exemplo, esse estilo que a gente trouxe aqui no nosso cenário é um estilo mais rústico. Não sei se tem um outro termo que... Sim, é um estilo rústico e que a gente usa muito borrô. Que é todo ele mais desconstruído. Que é uma alegre, tendência ainda, uma super né? tendência ainda. Ainda é uma tendência e as pessoas gostam bastante, né? Exatamente. Desse estilo. Depois da gente definir o estilo, que nós temos aí o lugar da cerimônia, né? Que seria a igreja. Exato, onde você vai casar. Tá. E se ela também aceita o que você tem vontade de realizar, se é permitido dentro das regras da igreja, e também se acomoda os seus convidados. Porque é nada mais elegante você ter o número de convidados e não acomodar aquela quantidade de pessoas dentro. Vai ser desconfortável. E aí vê também a questão, né, que você falou, das possibilidades, da data, né, dos lugares. Exatamente. É muita coisa para se ver, né? Por Tem isso que ter quanto muito mais cuidado. antecedência, melhor, Às vezes você né? sonha em casar numa determinada igreja, mas naquela data é a festa do padroeiro, do santo da igreja. Então, exatamente. não é possível casar porque é festa da igreja, E né? tem que Então, pensar também, né? Geralmente as igrejas, né, realizam mais de um casamento no dia. Sim. Então, se a decoração, né, a questão das flores... Se as noivas, principalmente, que sonham com essa decoração, se elas pensam igual, se elas têm o mesmo sonho, se elas vão ter essa empatia entre elas de chegar num acordo. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E também a questão da música, né? De que estilo você quer de música, os Exatamente. músicos, se a igreja permite tudo Sim, isso. sim. É importante sempre as noivas lembrarem que estão casando num templo sagrado. Então, ali são músicas sacras, músicas religiosas. Então, é importante elas terem esse cuidado. Ou até mesmo as músicas mais clássicas, né? E tem que ter muito cuidado. Casando, assim, na igreja, não vão colocar uma música de filme que não pertence ali aos ritos sacramentais. É verdade. Então, tem que ter esse cuidado. Bom, também importante, e é uma das etapas iniciais, a escolha dos padrinhos, né? Existe uma quantidade certa? Depende de cada igreja. Cada igreja tem a sua regra na quantidade. Certo. Então, geralmente, 4, 5 casais de cada lado, mais os pais. Tá. Mas é importante você escolher seus padrinhos que sejam pessoas realmente que vão te abençoar, que vão estar ali com você. Não pensar no presente. Jamais pensem no presente. Pensem nas pessoas que sempre estarão ao seu lado. E tem que também pensar na situação para fazer o convite, né, de uma forma especial. Hoje, daqui a pouco, nós vamos até ter uma ideia aqui de você presentear com uma caixa, né? Eu já fui padrinho de vários amigos e eu tenho guardado os presentes, as caixas. Quando os noivos chegam já, o primeiro convite já é aquele, aceita ser meu padrinho. Mas quando você vem com um presente, o convite lembrança, gente, o coração transborda de alegria, não tem como.
Vamos falar mais sobre essa lista de convidados, porque eu acho que é um dos maiores dilemas na hora do casal ali definir. Porque assim, você vai chamar sua tia, eu vou chamar a minha também. Tem alguma ajuda, alguma dica que você Eu possa sempre dar? sugiro, façam a primeira lista com todos os convidados que vocês pensam. E depois vão perguntando o porquê daquele convidado estar no seu grande dia. Certo. Então, eu tô colocando a mãe do Edu porque é a mãe do Edu, mas ela não é uma pessoa especial para vocês, então não tem problema. Tirem a mãe do Edu. É importantíssimo que as pessoas que sejam convidadas sejam realmente especiais. Estarão lá de corpo e alma. E acho que isso cabe uma decisão dos noivos, né? Total dos noivos. Pelo menos total. quem for pagar, A partir né, do festa, momento que você abre a sua lista para as pessoas darem uma opinião, você vai acabar tendo uma lista que vocês pensarem em 150 convidados, vai chegar em 300 convidados. Tem uma antecedência que a gente deve convidar a pessoa? Porque eu sei que é deselegante você convidar uma semana Geralmente antes. os padrinhos, vocês convidam uma média de 6 a 5 meses antes, para que tenham tempo de preparo, Se principalmente organizar. das mulheres se organizarem. E dos convidados, eu sugiro a partir de 3 meses antes do casamento. Principalmente se tiverem convidados que são muito de longe. De fora, né? Mas antes dessa parte do convite, é importantíssimo que as pessoas que vocês fazem muita questão, que estejam no casamento de vocês, façam um save the date. Para que as pessoas se sim. planejem para estar Já naquele grande dia e não sabe. marquem um outro compromisso também. Aí volta aquela questão da antecedência, né? Do planejamento. Casamento é Para ter tudo antecedência. isso, né? Tem como fazer o seu casamento com 3 meses de planejamento? Sim, é possível. Tá. Mas quanto mais cedo você fizer, mais tranquilo você vai ficar nesse O planejamento. processo vai ser mais suave. Vai ser mais tranquilo. Falando nesse processo, a gente sabe que você estava falando ali de fornecedores, né? Que dicas que você pode trazer, em quais a gente necessita contratar, quais a gente pode fazer por conta própria? Porque justamente a nossa ideia aqui é que as pessoas consigam produzir os seus próprios, as próprias necessidades que envolvem um casamento. É possível né? sim você cuidar desse planejamento do casamento, mas é de extrema importância que você tenha o assessor / cerimonialista no dia do casamento. Tá. Porque quem vai conduzir todo o cerimonial? Quem vai fazer toda essa organização, principalmente final, se for o caso, né? Vou chamar minha tia, mas a tia não é uma pessoa especial para estar lá cuidando, ou melhor, curtindo esse momento, né? vivendo esse momento com você? Não, é importante que tenha o assessor cerimonialista no dia do evento, para que esteja ali fazendo toda essa organização, essa orientação. E para que a preocupação não exista, né? Exatamente. Fique só concentrado Seja um em dia de aproveitar. paz, curta com a sua família e não, mãe vai buscar o meu buquê agora. Não. Sempre tem uns problemas, né? Sempre, sempre. Com o assessor já tem, gente? Imagina sem. Eu já vi cada problema, cada dificuldade que aconteceu minutos antes do casamento. É pai do noivo que não chega, é a mãe que se perdeu. É vestido que estoura. É vestido que estoura. É o zíper que estoura. Ixi, cada história. Falando em vestido, em roupa, né? Vamos falar sobre o vestido da noiva e o terno do noivo, né? Nós vamos até ter um especial aqui ao longo dessa semana. Vocês mandaram lá o Afonso lá para São Paulo? Foi para Taubaté? Que ele foi fazer dos vestidos de noiva? Então, sexta-feira tem uma surpresa. Sexta-feira com Afonso Franco tem uma surpresa aqui nesse programa, que é um grande amigo nosso que participa aqui do nosso programa. Vamos falar sobre o vestido, sobre o terno. Tem que ter uma combinação entre os noivos? É importante que tenha sintonia entre os noivos. Já pensou a noiva toda clássica, o noivo todo despojado? É importante ver aquela sintonia deles no altar, né? O seu casamento, qual estilo que você está levando? É clássico? Seu vestido clássico? É mais minimalista? Ou então ele é despojado? Qual é o estilo do seu vestido? E a mesma coisa é bonito você olhar, o altar ele está muito bem montado, muito bem formado. verdade. Além da sintonia ali do amor deles, mas as vestimentas também. O clássico ainda permanece, né? O clássico é eterno. Não é verdade? Você não erra. Quando a gente fala assim por exemplo, no homem, né? O que está se usando hoje em Um casamento? terno clássico, você não erra. Nunca, nunca. Eu gosto muito quando um noivo está com um terno, com um colete, uma gravata bem colocada. Você olha e fala, meu Deus, que elegância. E a gente tem que... É que são muitos assuntos, então a gente está falando aqui
Você vai anotando também depois lá no nosso Instagram, nós vamos colocar as etapas para vocês irem seguindo e como se fosse um checklist, né? Sim. Você vai clicando lá e selecionando tudo. Vamos falar sobre o planejamento que será servido no dia da festa. Que delícia. Qual é o estilo da sua festa? Ela é muito animada? Qual é o perfil dos seus convidados? Com isso, você vai selecionar como você quer que seja o serviço. Vai ser um jantar? Vai ser um coquetel? Vai ter uma ilha gastronômica? Qual é esse enredo do seu casamento? Hoje está tão mais fácil, né? Nossa, é mais prático. Mais Mas é prático. cheio de detalhes ali que você precisa olhar bem se é o que você quer. Porque não necessariamente você precisa servir um jantar, Não né? necessariamente. A mesa, Às pode vezes ser... você quer uma festa super animada, você vai colocar um jantar. As pessoas... Qual é o perfil dos seus convidados? Mas também tem aquele outro lado. Nossa, mas meu perfil de convidados tem muita gente de idade. Muita gente de idade já não vai querer ficar só num coquetel, numa ilha gastronômica. Um jantar é muito bem-vindo. É verdade. Né? Então é importantíssimo você conhecer seus convidados. E a gente tem que lembrar também que a festa é uma parte, né? A parte mais importante é a celebração, a cerimônia na igreja, né? E isso também faz parte da decisão do casal, não? Sim, exatamente. Pensem sempre na cerimônia. Dentro do seu orçamento, deu para fazer a recepção? Faça a recepção, faça a festa e tudo mais. Mas não deu, faça a cerimônia muito bem feita, porque é ela que você vai guardar no coração. E de repente pode fazer algo mais simples, né? Não necessariamente. Você consegue, às vezes, após a cerimônia, fazer um bolo com champanhe na porta, Exato. dependendo se o espaço permite. Ou ao mesmo entregar uma lembrança, um bem casado, ou algum mimo aí personalizado que fica muito bonito. É verdade. Então, deu para fazer a festa? Faça a festa. Não deu, você pode, após a cerimônia, abraçar todos os seus convidados e entregar uma lembrança a eles. E é importante estipular um orçamento, né? Importantíssimo. A partir do momento que você marca a data, quanto você tem para investir no seu casamento? Não dê um passo maior que a perna. Jamais. Tudo dentro do orçamento, dentro das suas possibilidades. Chegou o grande dia, Eduardo, e agora? O que a gente tem que se preocupar na véspera? Tem que estar tudo pronto? O que tem que fazer no dia também do casamento? Chegou a véspera e chegou o grande dia. Você tendo o assessor, é importante você se preocupar em entregar o material que foi combinado com ele. Mais nada. Curtir, viver. É o assessor que tem que ficar à frente dessas responsabilidades e entregar o evento para você. Que maravilha, né, gente? Quantos aprendizados. Olha, trouxemos aqui 13 etapas. Meu Deus. 13 etapas que representa, assim, de uma forma resumida, Sim, claro, sim. tudo que você precisa se preocupar para o seu casamento. E a gente deseja ter ajudado as pessoas em casa, Sim, né? espero que eu tenha ajudado muito. Que precisar, conte comigo. Estou aí para realizar esses sonhos. Que legal. É uma honra. Então eu quero passar os seus contatos, porque as pessoas podem te seguir, podem te acompanhar nas suas redes sociais. Você falou que faz casamento no Brasil todo, é isso? Que legal! Exatamente. A maioria dos eventos que eu faço é aqui na nossa região, mas vamos lá. São Paulo capital, outros lados de São Paulo, Fernando de Noronha. Que legal! Então todas essas regiões a gente já Quantos foi. casamentos você já fez? Você tem ideia? Olha, no ano passado foram 635 que eu estava somando nesses 15 anos. Que legal, hein? Parabéns. Agora eu preciso contabilizar aí esse ano mais. Esse ano tá bem também? O pessoal tá casando bastante? Tem casamentos lindos acontecendo. Que legal, que legal. A gente espera aí sucesso e deseja felicidades a todos esses casamentos que você está conduzindo aí. Obrigado por ter dedicado um tempo para vir aqui com a gente, Eu agradeço muito. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E me disseram que aquele bem casado ali, ó, mostra lá o bem casado. É de verdade? É de verdade? Vamos... Depois eu vou te arrumar um bem casado, Eduardo. Vem cá, Eduardo, volta aqui. Pera aí. Vou te dar um bem casado aqui, ó. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Assim, obrigado. Esse é de verdade, não é Que cenográfico, não. Agora mostra o bolo lá. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Mostra o bolo lá, que bonito, ó. São muitos detalhes que a gente precisava falar, né? De decoração, dos noivinhos, né? E a gente vê que tudo tem um artesanato envolvido, né?